A graça, a paz, o amor e a misericórdia de Cristo Jesus seja com todos. Mais uma vez, o evangelista Alexandre aqui. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. Dessa feita se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 10 e o versículo 11. Ele vai dizer assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. No versículo 1 ao versículo 9 deste mesmo capítulo, vai relatar Paulo e Silas na cidade de Tessalônica, e ali eles anunciando o evangelho. Alguns creram e se juntaram a eles, e outros, pelo contrário, tentaram perseguir a Paulo e a Silas e os irmãos que estavam com eles por inveja. Mas nesse versículo 10 e 11 vai dizer que Paulo chegou na cidade de Bereia com os irmãos, acompanhado de Silas, e chegando lá, Paulo e Silas, eles foram até a sinagoga dos bereanos, ali dos judeus, E estes bereanos, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra, ou seja, eles prestaram atenção, mas examinavam aquela palavra, aquilo que Paulo estava pregando, de acordo com as Escrituras, de acordo com o Antigo Testamento, porque naquela época não tinha a Bíblia como no tempo de hoje. A Bíblia deles estava relacionada ao Antigo Testamento. Aí a reflexão, baseando nesses dois versículos, diz o seguinte: Deus não é a favor de uma fé cega, ignorante ou mal informada. Afinal, ao criar o homem, concedeu ao homem razão. Deus desejava que o relacionamento do homem com ele fosse totalmente inteligente. Portanto, no culto que prestamos ao Senhor, deve haver o equilíbrio entre a fé e a razão, para que ele seja aceitável ao Senhor. Ou seja, o culto que oferecemos ao Senhor precisa ser um culto racional, assim como o próprio apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Aí a reflexão continua. Os judeus de Bereia receberam de bom grado a visita de Paulo e Silas na sua sinagoga. Concederam-lhes a oportunidade para que falassem de sua fé em Jesus como o Messias prometido. Porém, inteligentemente, tiveram cuidado de passá-los pelo crivo da verdade, examinando tudo o que ensinavam à luz da palavra de Deus, para ver se esta lhes dava sustentação. Infelizmente, hoje, muitos se deixam levar por qualquer pregador carismático, sem passar seus ensinamentos ou a sua própria pessoa pelo crivo da palavra de Deus, ou seja, sem examinar aquilo que tal pregador está anunciando, até mesmo a vida do próprio pregador, onde o Senhor Jesus disse que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Continuando. Estas pessoas se esquecem da advertência dada por Jesus de que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mateus 7, 21. Ao dizer estas palavras, Jesus está afirmando que nem todos os que falam em seu nome falam com seu consentimento. A seguir, Jesus dá a entender que, no dia em que ele vier como juiz de todos, muitos dos que se utilizaram falsamente do seu nome serão totalmente desmascarados. Abre aspas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Todo e qualquer ensinador e ensinamento devem ser avaliados pela palavra de Deus. Nunca devemos nos deixar levar pelo assim diz o pastor.
mas nossa regra deve ser o assim diz o Senhor. Essa regra está claramente estabelecida na palavra de Deus. Abre aspas. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva, ou seja, o amanhecer. Isaías capítulo 8, versículo 20. Devemos tomar os crentes de Bereia como exemplo. Antes de aceitar o que se prega do púlpito, devemos conferir se o que foi ensinado está de acordo com o todo das Escrituras Sagradas. Lucas, o doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos, considerou nobre os bereanos por agirem assim. Que Deus nos considere nobres também, por conferir tudo aquilo em que as pessoas nos ensinam, usando sempre com cuidado a fina peneira da verdade. E qual é a verdade? O próprio Jesus, ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a pregação, se o ensino está fora do contexto de Cristo Jesus, não condiz a vida de Cristo Jesus, não tem os ensinamentos de Jesus, então tal ensinamento não é a verdade. E a verdade conhecemos através da Bíblia Sagrada. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.